O espaço de programação que se segue é da exclusiva responsabilidade da candidatura à liderança do PSD Madeira de Miguel Albuquerque. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do espaço Miguel Albuquerque Renovação. O meu nome é João Paulo Marques e hoje trazemos à reflexão e ao debate o tema Os Jovens e a Política, Participação Ativa ou Desinteresse Justificado. A geração que nasceu nos últimos 30 anos é reconhecida por todos como a mais qualificada de sempre. No entanto, parece a mais aliada da política, ou pelo menos a que se sente menos representada no sistema político atual. A abstenção eleitoral galopante, cerca de 60% nas últimas eleições europeias, afeta principalmente os eleitores mais jovens. Por outro lado, o drama do desemprego entre os mais jovens e a imigração forçada de recém-licenciados colocam em causa a capacidade da política de responder aos problemas desta geração. Estaremos perante um desinteresse na política ou será esta uma crise dos mecanismos convencionais de fazer política em Portugal? Para aprofundar este tema e responder a algumas das questões aqui levantadas, tenho o prazer de contar com dois convidados em estúdio. Começando pelas senhoras, temos a Joana Almeida Costa, licenciada em Engenharia Civil e participante ativa na Juventude e no Partido Social Democrata da Madeira. Tenho também a honra de contar com a presença do Rogério Gouveia, licenciado em Serviço Social, um jovem que tem vindo a desempenhar um papel importante no movimento associativo regional, bem como nas estruturas autónomas à JST Madeira. Boa tarde, Joana. Boa tarde, Rogério. Eu começaria, se calhar, pelo nosso companheiro Rogério. O afastamento crescente e que nós conhecemos entre os jovens e a política, como agentes políticos ou como simples eleitores, é sinal de que o modelo atual das juventudes partidárias está esgotado? O que é que te parece, Rogério? Muito bem. Antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes. João Paulo, respondendo à tua questão, é claramente um sinal. Se ainda não está esgotado, encaminhamos para lá, porque são vários fatores que estão associados a este modelo que atualmente nós estamos a assistir nas juventudes partidárias. Mas eu não gostava de seguir estes factores e de falar estes factores sem antes dizer que as juventudes partidárias constituem um espaço extremamente importante nos partidos. Têm por objetivo integrar a militância jovem. Trata-se de uma verdadeira escola de formação das novas lideranças políticas e uma ferramenta eficaz, se bem trabalhada, se tiver um bom modelo de trabalho. E não podemos esquecer que é da juventude que vamos renovar os cargos e os quadros do partido, como também as ideias e não esquecendo a imagem, que eu penso que nos últimos tempos foi algo, e não me dirigindo só a um partido, mas à política em geral, que foi ser escutante. Como eu disse, são vários fatores que influenciam um bom modelo de funcionamento de uma juventude partidária. Vejamos o seguinte: se os jovens não acreditam na política, como é que queremos ter a participação ativa da juventude? Portanto, é um problema de credibilização da política? Começando por aí. Temos maus exemplos de determinados políticos, temos políticos que roubam o microfone um ao outro, agora em tom de brincadeira, mas essa imagem sai, a juventude vê o que se passa nos locais que deveriam ser respeitados e que atualmente não são respeitados. A juventude vê, a juventude pensa. Nós hoje temos uma juventude que associa todos os comportamentos e depois começa a achar que, afinal de contas, não quer integrar estes comportamentos, não quer integrar os partidos porque vai ser associado a estes comportamentos, e é isso que tem que acabar. E isso depende do trabalho, ou bom trabalho feito pelas estruturas partidárias. Há outro factor que nós temos de ter atenção. Eu não posso exigir a um jovem que venha para a política, que participe politicamente, sem estar informado. Eu costumo bater sempre naquela tecla. Cidadania é fundamental. Informar não só aos jovens, mas a todas as pessoas, porque a mim faz-me confusão quando há certos políticos em determinados cargos que não sabem
a como é que funcionam as coisas, mas principalmente a juventude. É necessário informar a juventude como é que funciona o nosso Estado, como é que está organizado, de que forma é que pode participar, a importância do seu voto. Claro. De que forma é que vai contribuir politicamente. Não é necessário a juventude estar associada a uma estrutura partidária. Repara uma coisa, nós somos políticos diariamente, quando nós damos opinião, na escola, no local de trabalho, com os amigos, nós estamos a ser políticos, então, quando estamos a dar opinião. Há outro factor, e que vai ser falado aqui mais à frente, que é o contexto em que a juventude está a passar. Um contexto de crise, um contexto de desemprego, um contexto em que a juventude olha para um lado e para o outro e que não encontra soluções, e depois começa a achar que participando politicamente pode não contribuir para seguir em frente no seu caminho. O que eu acho é que todos os partidos, todos os políticos são obrigados a contar com a juventude. Porque é o jovem de hoje que vai ser o quadro e que vai tomar as decisões de amanhã. Se nós não integrarmos a juventude nas equipas, se nós não começarmos a trabalhar em contexto informal esta questão da política, cativar, consciencializar a juventude para a sua participação, vamos ter graves problemas futuramente. Até porque a nossa população tende a envelhecer e vamos precisar dos poucos jovens que restam ainda no nosso país, porque vamos falar aqui mais avante, que é sobre a imigração que estamos a ter. Também, para não me alongar muito, e gostaria de falar aqui, ainda tendo esta questão, o bom funcionamento de uma organização partidária juvenil, e que para que consiga cativar a juventude a vir e a participar politicamente, não pode se esquecer que é autónoma. E tem direito a defender as suas opiniões, tendo em conta o caminho ou não que o partido segue. Nós não podemos esquecer que a influência do partido muitas vezes pode tender a acabar com aquilo que pensamos que é a irreverência que as juventudes partidárias deveriam ter, que é defender os ensaios e problemas. Terminando aqui e tentando responder a essa questão, não esquecer que a juventude é fundamental para o seguimento do partido e nem só, para a política em geral. E faço votos que contem com a juventude. Caso contrário, vamos ter graves problemas. Até porque hoje temos da juventude mais qualificada. Uma juventude inteligente. Uma juventude que nós temos que saber valorizar. Se nós não valorizarmos, vamos ter graves problemas. Subscrevo integralmente as palavras do nosso companheiro Rogério Gouveia e gostaria de trazer aqui à discussão a Joana Almeida Costa. Bem-vinda novamente, Joana. Boa tarde a todos. Será que estas juventudes partidárias são ferramentas eficazes? Pegando nas palavras do Rogério. Eu concordo com o que o Rogério disse, a 100% quase. Gostaria só de acrescentar que da minha pouca experiência numa juventude partidária, que não foi muito tempo, mas que realmente fiquei surpreendida pela positiva, como era um meio onde muito se aprende também. Acho que se aprende com o bom e o mau. Acho que até o mau que se vê numa juventude partidária é importante. Claro. A formar os jovens, a saberem debater, opinar, ter ideias, terem noções do nosso passado histórico, tanto a nível partidário como a nível geral, que é talvez algo que falta um pouco no nosso ensino dito obrigatório. Ensinar um pouco de onde viemos, como estamos, para nós percebermos
para onde é que vamos. Muito bem. E falta aos jovens, muitas vezes, saberem estar, debater política, saber ter opinião, porque nós não podemos ter jovens não informados. E eu acho preocupante aquelas fases do eu não gosto de política. Isto não é uma questão de gostar ou não gostar de política. Claro. É preciso a política. A política é necessária, os partidos são necessários, porque são os partidos políticos, os decisores políticos que definem os nossos impostos, para onde é que vai o nosso dinheiro, Claro. os nossos ordenados. Quer dizer, é preciso ter uma consciência que o nosso voto é essencial, é um dever cívico, e os jovens não podem simplesmente dizer eu não gosto. Não, têm que gostar, têm que estar informados. É preciso chamar os jovens para a política, é preciso que saibam formar a sua mente e escolham a linha partidária que querem seguir, livre, mas que saibam escolher. Eu acho que essa é uma reflexão extremamente válida para os dias de hoje, e permitam-me acrescentar só que não tenho dúvidas que as juventudes partidárias continuam a ser o espaço preferencial para a discussão deste tipo de temáticas que dizem respeito aos mais jovens, às faixas etárias mais jovens. Mas se calhar chegou a altura de haver um recentramento de prioridades, definir ao que vêm as juventudes partidárias, qual é a sua missão. E parece-me claro, até da conversa que aqui tivemos, que as juventudes partidárias têm que ter por missão chamar os jovens à cidadania, uma cidadania proativa, porque senão corremos o sério risco de amanhã as urnas de voto estarem completamente vazias. E o Rogério referiu isso muito bem, as juventudes partidárias são o garante da continuidade democrática da nossa região e do nosso país. Relativamente ao modelo, se calhar, estando plenamente de acordo com o que aqui foi dito, é um modelo esgotado, porque é um modelo que depende muito, ou presta, ou tem uma autonomia reduzida em relação ao partido. Isto para dizer o quê? Para dizer que as juventudes partidárias têm de ser a voz dos jovens nos partidos e não o eco dos partidos nos jovens. Eu julgo que é uma reflexão extremamente importante. Mas sem me querer alongar mais, eu julgo que já entramos aqui também numa segunda pergunta que eu tinha reservada para a Joana Almeida Costa. Portanto, 57% dos jovens até aos 24 anos já vive fora do país, ou pelo menos admite emigrar, sendo a falta de emprego em Portugal o principal motivo para deixar o nosso país. Joana, será que os jovens deixaram de ver na política e nos políticos um meio para responder aos seus problemas? Eu considero que estamos numa fase que temos aqui um fosso entre a classe política e os jovens. Temos neste momento um sistema político atual que encontra-se sob uma forte pressão devido às exigências e às medidas que lhes são impostas. A classe política é que se deve abrir à sociedade civil e aos jovens. Devem estar prontos a responder às questões mais prementes aos jovens, como o emprego, o apoio à família, porque também só assim encontrarão a chave para a sua própria sobrevivência. Os partidos políticos precisam disso, assim como os jovens também precisam de respostas. Há um receio no futuro. Os jovens têm receio no futuro, têm muitas indefinições, quer dizer, vale a pena estudar para quê? Ou ter saídas profissionais, não vou ver o que se passa, o que não se passa. É preciso dar respostas. É preciso que a classe política saiba responder a estas questões de uma forma concisa, coerente, clara, que os jovens entendam, porque senão nós estamos a criar, e eu referi isso antes, jovens com posturas quase de pseudo-anarcas ou de revolucionários básicos, mas desintegrados, sim, porque estão com medo, porque estão com receio, porque veem um futuro negro, e nós não queremos isso. Nós queremos os jovens informados, que queiram participar, que queiram ver respostas. A solução não passa em estarmos a dizer que a política não presta, ou que os políticos são todos iguais e que nada muda e que não vale a pena. Não, é que não passa por aí, mas também passa pela classe política e pelos partidos políticos saberem ouvir os medos e os receios a que os jovens têm.
é preocupante que os jovens hoje em dia tenham uma postura, e ouve-se tanto, de não vale a pena ir votar. Quer dizer, não podemos ouvir isto. Claro. Nós somos um país que há tão pouco tempo teve que estar a lutar pela sua liberdade de expressão, pela sua liberdade de voto. Não podemos estar nesta fase a ter jovens que consideram que o ir votar não é importante, que claro, as decisões políticas não são importantes. Se têm que querer participar, mas também a classe política tem que compreender que os jovens vivem momentos de grande receio, quer dizer, como é que um jovem decide o que vai estudar, o que não vai estudar, o que vai fazer à sua vida. É uma indefinição completa. Claro. E temos o problema de não ter emprego e também do subemprego, que eu acho que é até mais grave. Claro. Nós andamos a dizer aos jovens que estudem, que nós somos dessa geração, que importante é estudar, vamos estudar, temos jovens tão bem capacitados. Criaram-se falsas expectativas nos jovens. E que depois chegam ao fim da sua formação, que foi que custa a nível financeiro, claro, a nível, quer dizer, nós, por exemplo, se fomos muitos para Lisboa e para o Porto, deslocações longe da família muito cedo, claro, e que depois de repente vimos que foi um esforço quase em vão. Não pode ser. Não pode ser um esforço em vão e os jovens não podem estar a ouvir respostas do agora sai do país. Claro. Agora vai à procura de novas oportunidades ou és bom demais para estar aqui. Quer dizer, claro, é muito grave isso. Claro, é preciso perceber o que se passa a nível de emprego, porque é que estamos neste cenário, é o que se está a passar, mas também integrar os jovens tão capazes que temos e arranjar uma forma de lhes dar respostas e de entenderem até quando, ou os sacrifícios que têm que fazer, porque é que os estão a fazer, mas também ver uma classe política bem capacitada, que os entende, os compreende e que sabe acompanhá-los. E aí se quebra-se esse fosso. As camas, as partes se unem e os jovens é que se sentem integrados, sentem que pertencem a este modelo que se está a viver hoje em dia, estas exigências, entende se calhar melhor, mas falta muita informação, falta chegar, falta ouvir, falta explicar. Muito bem. Eu julgo que a Joana tocou aqui em pontos fundamentais. Rogério, será que esta abertura à sociedade civil é suficiente ou esta é uma expressão também ela gasta? Eu acho, João Paulo, e também deves achar o mesmo, porque também já há muito tempo que tentamos ser ativos, claro, mas há coisas que se fazem. O que eu acho é que hoje há um certo receio de ouvir as pessoas no geral, não só os jovens, as pessoas no geral. E estávamos a falar ainda há pouco e dizia o seguinte: campanha, toda a gente vai às portas das pessoas, ouve-se as pessoas, faz tudo. Acaba-se a campanha, ganham-se partidos e parece que deixamos de ouvir as pessoas, tivemos medo de ouvir as pessoas e isso tem que acabar. Porque num país democrático como o nosso, é obrigatoriamente ouvir todos, contar com todos. Um partido e a política não se faz... Achas que os partidos vivem de 4 em 4 anos em função das eleições? No meu ver, sim, sincero, é. Porque eu acho que há questões básicas. Repara uma coisa. Vejamos um exemplo de assembleias de freguesia. Há sempre uma parte na Assembleia de Freguesia dedicada à intervenção do público. Eu quero ver, e gostava de ver, as estatísticas. Quantas pessoas é que participam nesse ponto dedicado à Assembleia de Freguesia, intervenção do público? Gostava de ver quantas pessoas é que vão lá e participam. Mas eu não vou culpar as pessoas, atenção, João Paulo, eu não vou culpar as pessoas. Eu vou culpar a publicitação que se faz deste ponto. Era aí que eu queria chegar. Diz às pessoas ou não se diz às pessoas que têm direito a participar? Ou seja, diz às pessoas ou não que contamos realmente com a opinião? Porque isto é como tudo.
Se nós não o vermos, vamos nos fechar numa caixa e vamos sempre trabalhar em torno daquela caixa e nunca vamos sair. E é isso que nós precisamos, renovação. É fundamental renovar mentalidades, renovar quadros, renovar... isto aqui não é mudar as roupas e deixar as mesmas caras. Renovar é renovar no geral, é fundamental. Eu penso que se nós seguirmos esta linha, vamos conseguir ter maior sucesso numa maior participação cívica dos jovens, como todas as outras pessoas. Eu acho que temos feito aqui reflexões extremamente válidas e, se me permitem, eu julgo que este descrédito da política, e como o Rogério disse, e julgo que a Joana também disse exatamente a mesma coisa, é um problema transversal à sociedade, ou seja, não é exclusivo dos jovens, embora eu possa admitir, e aliás os números que há pouco referi da abstenção, se calhar são prova disso mesmo, podem ter um pendor especial nas faixas etárias mais baixas, mas parece-me que é transversal a toda a população. Em relação aos jovens especificamente, eu julgo que também é um problema de educação ou de falta de conhecimento da história. Eu julgo que há muitos jovens que desconhecem o que é que mudou no 25 de Abril. Qual é o significado dessa data para a nossa história? Como é que funciona o nosso sistema político? Eu acho que isso também faz parte da missão da política, explicar ao que vem. Qual é a sua missão? Qual é a sua função? E depois, enfim, num contexto de crise, que aqui falámos, de um desemprego jovem dramático, e que nós sabemos que muitos dos militantes da JSD e mesmo militantes do PSD passam por situações complicadas de desemprego, criou-se também esta ideia populista de que a política não tem respostas para os problemas da população. E é quando nós achamos que a política já não é apta a gerir o dinheiro público, ou pior, que a gestão da coisa pública, da res pública, é uma tarefa meramente aritmética, no sentido de dar e tirar às pessoas, é nesse ponto que estamos numa situação muito grave, em que deixamos de ter necessidade de ter políticos e passamos todos a ter contabilistas para gerir o dinheiro público, sem ofensa aos contabilistas, como é óbvio, são necessários, mas a arte de governar e a arte de responder aos problemas das populações é uma arte, é uma atividade essencialmente política, não tenho dúvidas em relação a isto. E é preciso voltar a tornar a atividade política numa atividade nobre, porque é uma atividade nobre. É uma atividade de procura pelo bem comum. Eu sei que o bem comum é aqui uma expressão gasta, mas eu julgo que continua a ser válida. E passa por esta candidatura, e o Rogério disse muito bem, precisamos de uma renovação. Mas não é só uma renovação de quadros nem de caras. Tem que haver uma renovação de atitudes. E é essa renovação de atitudes que nos permitirá chegar junto dos mais jovens. E aquilo que vocês aqui disseram hoje, e disseram muito bem, na minha opinião, é que tem que haver uma credibilização da política. E essa credibilização vem pelo exemplo. E o exemplo, sejamos honestos, nos últimos anos, julgo eu que não tem sido o melhor, ou pelo menos tem pecado em algumas áreas. Eu lançava só, se calhar em jeito de conclusão, uma última pergunta aberta aqui aos nossos dois convidados, porque falámos muito do estado atual das coisas e o futuro. Quais são as medidas, se calhar começaria pelo Rogério, quais são as medidas que te parecem fundamentais para devolver os jovens à política? No meu ver, há várias questões que nós devíamos ter atenção. Primeiro, há que vir ao de cima espaços onde os jovens consigam dar a sua opinião. E começamos logo nas escolas. As associações juvenis, fundamental. As associações juvenis têm um poder de trabalhar questões políticas, dar a sua opinião, fazer-se ouvir, o que, no meu ver, neste momento não estamos a assistir a este trabalho por associações das escolas e até nas universidades.
Há outra questão que nós também não podemos esquecer, que é os conselhos municipais. É algo que eu defendo e que nós deveríamos seguir em todos os municípios, mas um conselho municipal que se consiga tirar o verdadeiro objetivo, que é dar voz aos jovens, ouvir todos, chegar a todos e que as conclusões sejam realmente tidas em consideração pelos decisores políticos. Muito bem, eu gostaria de ouvir também a opinião da Joana em relação a esta Resumidamente, pergunta. em jeito de conclusão, aliás, para estar um pouco a repetir, O eu acho tempo que passa foge, pela não é? formação. Pela formação dos jovens em relação à classe política, às medidas que se tomam, ao que se está a passar. Passa também numa proximidade dos políticos aos jovens, para estes se sentirem integrados. Porque eu acho que neste momento os jovens sentem-se sem uma paternidade, se podemos a chamar assim, do Estado perante os seus problemas. Portanto, fica aqui esta reflexão e estas medidas propostas pelos nossos convidados. O nosso tempo está a chegar ao fim. Eu, antes de me ir embora, gostaria de agradecer ao Rogério e à Joana a presença neste espaço e despedir-me dos nossos ouvintes. Até uma próxima oportunidade. O espaço de programação que acabamos de ouvir foi da exclusiva responsabilidade da candidatura à liderança do PSD Madeira de Miguel Albuquerque.